O frio era constante, mas não era só o frio do ar. Era o frio que vinha das vozes, dos olhares, das ordens dadas, sem emoção. Naquele lugar, o tempo parecia não existir mais. Dias e noites se misturavam em uma sequência de comandos. Passos sincronizados, respirações presas. Tudo girava em torno de obedecer, de não chamar atenção, de não demonstrar fraqueza. Qualquer erro podia custar caro, e todo mundo sabia disso, sem precisar que ninguém dissesse em voz alta. Eu lembro da sensação de estar sempre sendo observada, mesmo quando não tinha ninguém olhando diretamente. Existia aquela presença constante, como se cada movimento estivesse sendo avaliado. As mulheres ao meu redor carregavam o mesmo olhar vazio, o mesmo cansaço silencioso. A gente quase não falava, não porque não queria, mas porque palavras pareciam perigosas demais. O silêncio virou uma forma de proteção. As ordens vinham rápidas, frias, sem espaço para a dúvida. Você aprendia a reagir antes mesmo de pensar, aprendia a andar no ritmo certo, a olhar na direção certa, a manter o rosto neutro. Demonstrar medo podia ser interpretado como fraqueza. Demonstrar tristeza podia ser interpretado como desafio. Então a gente aprendia a não demonstrar nada. O som das botas era uma das coisas que mais marcava. Era um som que anunciava presença, autoridade e controle. Quando aquele som ecoava, todo mundo ficava ainda mais rígido, ainda mais atento. Era como se o ar ficasse mais pesado, como se respirar exigisse mais esforço. Ninguém precisava explicar o que significava. Todo mundo sentia. O lugar tinha um cheiro específico, um cheiro que misturava metal, poeira, roupas úmidas, tensão. Era um cheiro que grudava na pele, no cabelo, nas memórias. Até hoje, décadas depois, existem momentos em que eu sinto algo parecido e meu corpo reage antes da minha mente entender onde eu estou, como se parte de mim ainda estivesse lá. O mais difícil não era só o que acontecia ao redor, era perceber como tudo aquilo era tratado como normal, como rotina, como parte do sistema, pessoas seguindo regras sem questionar, sem olhar nos olhos, sem demonstrar qualquer sinal de que entendiam o que aquilo significava para quem estava do outro lado. A gente vivia um dia de cada vez. Não existia pensar em amanhã. Pensar no futuro era perigoso, porque criava esperança, e esperança podia quebrar você quando a realidade batia forte demais. Então o objetivo era simples: passar por aquele dia, depois pelo próximo, sempre tentando não chamar atenção, sempre tentando permanecer invisível. Existiam momentos em que eu olhava ao redor e pensava em como tudo tinha mudado tão rápido, como pessoas comuns, de lugares comuns, tinham sido colocadas ali, vivendo algo que ninguém imaginaria possível. E ao mesmo tempo existia aquela sensação de que o mundo lá fora continuava existindo normalmente. Como se aquela realidade fosse invisível para quem não estava dentro dela. O tempo dentro da guerra era estranho. Alguns dias pareciam durar semanas, outros passavam sem que a gente percebesse. Mas cada momento deixava uma marca, cada ordem, cada olhar frio, cada silêncio pesado. A guerra não era só sobre confrontos ou batalhas, era sobre controle, sobre quebrar o espírito das pessoas sem precisar dizer uma palavra a mais do que o necessário. Eu aprendi rápido que sobreviver significava observar, entender o ambiente, sentir mudanças antes delas acontecerem. Aprendi a escutar passos à distância e tentar adivinhar o que vinha depois. Aprendi a medir palavras dentro da minha própria cabeça. Mesmo quando eu não falava nada, naquele tempo, a vida se resumia a existir dentro das regras impostas, tentando preservar dentro de si alguma lembrança de quem você era antes. Porque o maior medo não era só não sobreviver, era sobreviver e não reconhecer mais a si mesma quando tudo acabasse. Com o passar do tempo, a guerra deixava de ser algo que estava acontecendo ao redor
e começava a existir dentro da gente. Cada dia vivido naquele ambiente mudava um pouco mais a forma como eu pensava, como eu reagia, como eu via o mundo. Existia uma sensação constante de que a qualquer momento algo podia mudar, que qualquer pequeno detalhe podia significar perigo. A mente nunca descansava. Mesmo quando o corpo estava parado, os pensamentos continuavam atentos, analisando tudo, tentando prever o que viria a seguir. A convivência entre nós era silenciosa, mas cheia de entendimento. Muitas vezes bastava um olhar para saber o que a outra pessoa estava sentindo. Não existiam palavras para explicar aquele tipo de realidade. Existia apenas a presença umas das outras, dividindo o mesmo espaço, o mesmo medo, a mesma tentativa diária de continuar ali. Existiam momentos raros em que alguém conseguia sussurrar algo rápido, alguma lembrança de casa, algum nome, alguma frase pequena, que servia como um lembrete de que ainda éramos pessoas. Não apenas parte daquele sistema frio, o ambiente era feito para tirar a individualidade, para transformar todos em algo igual, previsível, controlável. E era assustador perceber como o tempo a gente começava a se adaptar. Não porque queria, mas porque era a única forma de continuar existindo ali. Eu comecei a perceber que meu corpo reagia sozinho. Antes mesmo de eu pensar, eu já sabia quando olhar para baixo, quando ficar imóvel, quando me mover rápido. Era como se a sobrevivência tivesse virado instinto puro. Existiam dias em que o cansaço era tão grande que parecia impossível continuar. Mas existia sempre aquele impulso interno dizendo que era preciso aguentar mais um pouco, mais algumas horas, mais um turno, mais um dia. E assim, o tempo passava, não como vida, mas como resistência. Cada dia vivido era uma pequena vitória silenciosa que ninguém celebrava, mas que significava tudo para quem estava ali. O mais difícil era não saber quanto tempo aquilo duraria. Não existia calendário emocional. Não existia contagem regressiva. Existia apenas o presente constante, pesado, repetitivo. Existia a dúvida se o mundo lá fora ainda lembrava da gente, se alguém sabia, se alguém se importava. E mesmo assim, dentro de cada pessoa ali, existia uma pequena chama insistente que dizia para não desistir. Eu observava muito as pessoas ao redor. Observava como algumas tentavam se fechar completamente, como se desligassem emocionalmente para conseguir suportar. Outras se agarravam a pequenas rotinas, pequenos gestos repetidos que davam uma sensação mínima de controle. Cada uma encontrava uma forma diferente de sobreviver por dentro. A guerra não era só o barulho distante de conflitos ou a ideia de países lutando entre si. Para nós, era o dia a dia. Era a estrutura, era o sistema. Era a forma como cada minuto era controlado. Era a sensação constante de que você não tinha domínio sobre nada, nem sobre o próprio tempo, nem sobre o próprio corpo, nem sobre o próprio futuro. Com o tempo, eu comecei a perceber que o maior perigo não era só a violência direta, era a forma como tudo era organizado para parecer normal, para parecer necessário, para parecer apenas parte de algo maior. E quando algo terrível começa a parecer normal, é aí que ele se torna ainda mais perigoso. Eu me lembro de pensar muitas vezes em quem eu era antes. Tentava lembrar de coisas simples, como o som de risadas, o cheiro de comida feita em casa, a sensação de andar na rua sem medo. Essas memórias viraram um tipo de abrigo mental, um lugar onde eu podia ir por alguns segundos quando a realidade ficava pesada demais, mas ao mesmo tempo existia o medo de esquecer. Medo de esquecer quem eu era antes de tudo aquilo. Medo de me tornar apenas uma parte daquele ambiente. Então eu repetia memórias na minha cabeça como se fossem histórias que eu precisava decorar para nunca perder. Existiam momentos em que eu sentia que as pessoas que davam as ordens não enxergavam mais a gente como seres humanos. Era como se estivéssemos invisíveis como pessoas.
visíveis apenas como parte de um processo. E isso mudava a forma como a gente via o mundo. Porque quando você percebe que alguém consegue ignorar totalmente a humanidade do outro, você entende o quão longe o ser humano pode ir, mesmo nos dias mais difíceis. Existia uma força silenciosa dentro de muitos de nós, uma recusa silenciosa de deixar aquilo apagar totalmente quem éramos. Pequenos gestos, pequenos olhares, pequenas tentativas de manter viva alguma parte da nossa identidade. O tempo foi passando de uma forma estranha, sem datas marcadas na mente, sem lembranças claras de quantos dias ou meses tinham se passado. Apenas uma sequência de momentos sobrevividos. Até que um dia, lentamente, as coisas começaram a mudar. Mas mesmo quando mudanças começaram a aparecer, ninguém sabia exatamente o que significava. Depois de tanto tempo vivendo sob regras rígidas e medo constante, era difícil acreditar que algo realmente podia mudar. Quando finalmente a guerra começou a chegar ao fim, não existiu aquele sentimento imediato de alívio que as pessoas imaginam. Existia confusão, existia cansaço extremo, existia uma sensação estranha de não saber como viver fora daquele ambiente. Porque quando você passa tanto tempo sobrevivendo, viver volta a ser algo que precisa ser aprendido. Mesmo depois de sair daquele cenário, o impacto ficou na forma de reagir aos sons, na forma de observar o ambiente, na dificuldade de confiar totalmente que tudo estava seguro. A guerra não termina no momento em que os conflitos param. Ela continua, dentro de quem viveu ela. Hoje, quando eu lembro daquele tempo, eu não penso só no medo. Eu penso em como aquilo mostrou até onde o ser humano pode ir, quando para de enxergar o outro como igual. E penso em como é fácil, ao longo da história, certas ideias começarem pequenas e crescerem até se tornarem algo impossível de parar. Se contar essas histórias serve para alguma coisa. Eu espero que sirva para lembrar que guerras não são só eventos históricos distantes. Elas são vividas por pessoas reais, com nomes, sonhos, histórias, e cada uma dessas histórias deixa marcas que atravessam gerações. Se você ouviu essa história até aqui, eu quero te pedir algo importante. Se inscreve no canal para que mais histórias como essa continuem sendo contadas e nunca sejam esquecidas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa memória continue viva e alcance quem talvez nunca tenha parado para pensar sobre esse lado da história. E deixa um comentário contando o que você sentiu ouvindo esse relato. Porque cada mensagem ajuda a manter viva a lembrança de tudo o que aconteceu e ajuda a garantir que essas histórias continuem sendo ouvidas pelas próximas gerações.